E aí, cara, tudo certinho, tudo tranquilo? Vamos continuar então. A gente terminou a última aula falando que a partícula, no fim, busca sempre estabilidade, né? Como é que a gente pode continuar a partir daqui? Vamos falar de distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? Colocar os elétrons nos orbitais, nas nuvens. Como é que funciona, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Partindo da distribuição eletrônica, a gente sabe do comportamento de um átomo para realizar algum avanço. Como assim? O que tu falou? Cara, a gente sabe, por exemplo, que o hidrogênio ele sempre quer se ligar a alguém para ficar estável. Ele sempre quer um elétron a mais aqui, ó, para ficar estável. Então a gente sabe do comportamento dele. Ele quase sempre vai fazer isso, né? Então a gente sabe dos movimentos. Sabemos o comportamento. Comportamento. Tá? Os caras pensaram assim, tá, beleza, a gente tem isso aqui, então com o elétron ele fica estável, ele vai sempre querer fazer isso. Tranquilo. E aí a gente entra nos gases nobres, né? A galera lá da ponta da tabela, que todo mundo quer ser igual a eles, né? Todo mundo quer ser igual a eles. Como assim? Eu quero ser igual a eles. Cara, não é bem assim. A diferença é que os gases nobres, eles não reagem quimicamente, tá? Então eu vou colocar não reagem. Tá? Por quê? Porque eles já têm os orbitais completos, eles já são estáveis, né? Então eles não vão querer tirar um elétron daqui ou colocar um a mais, porque senão eles vão ficar instáveis, né? Claro que em laboratórios a gente consegue fazer isso, mas eles não conseguem, eles não querem fazer isso na natureza. Então eles não reagem, tá? Isso falando da distribuição eletrônica, vou colocar distribuição, distribuição e densidade. Densidade eletrônica. A distribuição deles é toda perfeita, a densidade também é bem distribuída. Então isso gera neles estabilidade. Então tu não pode chegar e falar assim: "Ah, por que que todo mundo quer ser igual aos gases nobres?" "Ah, porque eles têm 8 elétrons na camada de valência, tirando o hélio." "Tá, por que que eles têm 8 elétrons?" "Ah, porque eles são estáveis." "Tá, por que que eles são estáveis?" "Ah, porque..." Entendeu? Tu tem que saber isso aqui. Tem que saber isso aqui. Beleza? É por isso que os gases nobres são estáveis. Beleza? O que a gente vai falar agora? Só dando uma outra definição, né, de mol, que vai acontecer, vai aparecer muito na estequiometria, é o terror da galera aí. Uh, que quando a gente tem, por exemplo, N partículas, a gente não sabe quantas partículas, é o número de Avogadro, né? Quando a gente tem N partículas, na química a gente chama como mol. N partículas na química é uma unidade. Unidade. Deixa eu colocar aqui. Um mol. O que é um mol? Cara, um mol tem 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Então tem tudo aqui dentro das partículas, tá? Então, 6,02 vezes 10 na 23 partículas. Beleza? Tá. E agora? A gente pode, primeiramente, voltar um tempinho, voltar um pouco no tempo. E os caras achavam que a distribuição eletrônica era baseada em orbitais atômicos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, distribuição Warner Bros. Distribuição eletrônica era baseada
em orbitais atômicos. Eu vou falar mais sobre orbitais atômicos e moleculares em outras aulas, tá? Mas para dar uma boa introduzida aqui, tá? Orbitais atômicos. Cara, isso aqui é o que acreditavam que sempre funcionava, tá? E é o que a gente sempre estuda no colégio. São orbitais atômicos, tá? Então, por exemplo, tu tem que um oxigênio, por exemplo, ele precisa fazer duas ligações para se estabilizar, né? Tem um oxigênio aqui, tem um oxigênio aqui. Eles têm aqui, ó, dois elétrons aquizinho, né? Aqui, aqui e aqui. Tá, então eles precisam fazer duas ligações. É isso que a gente aprende. Essa interpretação aqui é de orbitais atômicos, tá? Que é como se ele tivesse as caixinhas, né? As caixinhas aqui, ó, como se tivessem aqui as caixinhas. Entendeu? E aí, como é que ia funcionar? Tipo, como é que ia compartilhar um elétron que está em uma caixinha com outro que está em outra caixinha? Como é que ia funcionar isso? Cara, o pessoal acreditava que ganhar ou perder um elétron em um átomo era sobreposição entre orbitais. Então eu tenho aqui um núcleo, tá? Um átomo, e eu tenho aqui um outro átomo. Então, basicamente, lembra as nuvens que eu falei? Ó? Isso aqui é um orbital e isso aqui é um outro orbital. Eles acreditavam que acontecia isso aqui, ó, para compartilhar os elétrons. As nuvens se sobrecolocavam, se sobressaíam, né? Basicamente, olhando para as caixinhas, né, a nível didático, acontecia isso aqui, ó. Opa, colocar assim, colocar assim. Eles acreditavam que acontecia isso aqui, ó. Ela vinha para cima. Entendeu? É isso que eles acreditavam, tá? Bah, que loucura, meu. Bah, que viagem. Mas é que os caras acreditavam, meu. Então, assim, eu vou colocar aqui. É uma interpretação antiga. Interpretação antiga. Que não tá 100% errado, tá? Interpretação antiga. Beleza? E sobreposição de orbitais. Eles acreditavam que era isso que acontecia, tá? E daqui nasce a teoria da ligação de valência, TLV, que é o que a gente aprende no colégio. Teoria da ligação de valência, tá? Eu vou falar mais sobre orbitais atômicos e TLV em outra aula, tá? Mas que tu saiba que isso aqui já caiu no ITA, tá? Já caiu no ITA, então eu vou até colocar assim, ó, que é importante. Caiu no ITA numa questão descritiva da segunda fase de química. Perguntava qual que era a diferença entre orbitais atômicos e orbitais moleculares. Basicamente é isso. Tá. E agora? E orbitais moleculares? O que é isso? Cara, através de alguns testes, o pessoal percebeu que esses orbitais atômicos tinham alguns erros, cara. Tinham alguns erros. Por exemplo, numa molécula de oxigênio, de gás oxigênio, sabe? Eu não vou explicar agora, eu vou explicar quando eu for explicar. Eu vou explicar. Eu vou explicar quando eu falar dos orbitais, das teorias, tá? Só que só pra falar que o pessoal começou a fazer uns testes e percebeu que esses orbitais atômicos aqui, essa teoria da ligação de valência não funcionava sempre, cara. E assim, tipo, pra umas coisas bem básicas, sabe? Tipo a partícula do gás oxigênio. Eles percebiam que não fazia muito sentido às vezes. Então eles falaram assim, cara, a prática é o que tá certo, né? Então a nossa teoria que tá errada. A prática tá certa, ela acontece. Então a nossa teoria tá meio errada, a gente tem que formular outra coisa. Então surgiu a teoria dos orbitais moleculares, a TOM, né? Essa aqui é TOA, esse aqui é TOM, esse aqui é TLV. Olha os nomes. Beleza. Então eu já vou destacar isso aqui também que é importante. Tá? E detalhe, essa TOM, os orbitais moleculares, não vieram para acabar com os orbitais atômicos.
vieram para adicionar, vieram para ajudar. Porque os orbitais atômicos, lembra, não estão errados. Eles só não bate com alguns casos, entendeu? É como se fossem exceções, que aí entra aqui nos orbitais moleculares, tá? Só que os orbitais moleculares sim funcionam para tudo, tá? Eles vieram para adicionar aos orbitais atômicos. Fechou? Então, beleza. Cara, o que os orbitais moleculares vão falar? Lembra que os atômicos falava da interposição, né, das caixinhas, né? Nossa, que coisa ridícula falar isso. Então, os orbitais moleculares, eles vão falar o seguinte, ó, aqui eu tenho um átomo e aqui eu tenho outro átomo. Eu vou ter as nuvens, né, os orbitais. Aí o que vai acontecer? Cara, eles vão se não sei falar, cara. Eles vão fazer uma sobreposição também, tá? Só que não é aqui que tem um compartilhamento. Nesse espacinho que eles estão compartilhando, tem orbitais. Tem um orbital, tem como se fosse outra caixinha ali. Entendeu? Que não é uma caixinha dos dois, é uma outra caixinha. Que é justamente molecular, que é da molécula. Entendeu? Que esses atômicos é uma abordagem individualizada, é de cada átomo. Entendeu? Então, esse átomo aqui tem uma caixinha. E esse átomo aqui também tem uma caixinha, também tem um orbital. Esse aqui vai falar o seguinte: esse átomo tem uma caixinha e esse átomo tem uma caixinha. Quando tu soma eles, né, quando tu liga eles, tu vai ter, eu vou dizer assim, tu tem um orbital para os dois, um orbital molecular, entendeu? E aqui, quando tu soma esses dois aqui, nos atômicos, tu tem basicamente a sobreposição deles. Assim, ó. Aí. Entendeu? Aqui tu tem um orbital para a molécula. Fechou? Então, essa aqui é a interpretação, tá? Então, assim, ó, na tabela periódica, a gente tem isso aqui, por exemplo. Esses três elementos, tá? Eu vou fazer a distribuição eletrônica de cada um deles. O flúor, com 9 elétrons. 1s2, 2s2, 3p5. P5. Ele está finalizando que nem a gente viu no cloro, aqui, ó. 3p5. Então ele está nesse estado aqui. Ele tá meio ruim, né? Tá meio ruim das pernas. Tá meio instável, tá? Ele precisaria de um elétron ali para ficar estável. Beleza. Esse aqui, então, o sódio, né? Sódio, 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6. Opa, que eu coloquei 3, né? 2. 2p6, 3s1. 3s1. Então esse aqui, no orbital da terceira camada, o S, ele tá assim, ó. Tá sobrando um elétron aqui, né? Ou tá faltando, depende do ponto de vista. Mas tá sobrando um elétron aqui. Ele tá instável. Fechou? Tá. E o neônio? Neônio é um gás nobre. Ele tem 10 elétrons. Então tu tem um S2, 2S2, 2P6. Se tu desenhar os orbitais dele, todos estão preenchidos. Então ele está estável, ele é um gás nobre, né? Então, cara, o que eles acreditavam aqui, ó? Falando um pouquinho mais sobre orbitais atômicos, tá? Eles acreditavam assim, cara, beleza, tu tem esse caso aqui, um flúor e um sódio. Obviamente que esse elétron aqui, ele vai acabar pulando para cá, né? Quando tu ligar um flúor e um sódio, é isso que vai acontecer. Porque aí o sódio vai se estabilizar e aqui o flúor também vai se estabilizar. É óbvio que vai acontecer isso. Mais ou menos, cara. Porque aí tem outra interpretação. Outra interpretação. Essa interpretação aqui que eu vou falar é pós-mecânica quântica, tá? Então ela é mais pegada. Quântica. Fechou? Tá. O que é essa interpretação, cara? A gente entra nos gráficos, na gaussiana,
Olha só que loucura, meu. O que é isso aí? Primeiro, deixa eu desenhar aqui o gráfico. O primeiro gráfico vai ser assim. Ele pode encostar aqui, tá? Só não encostei porque, sei lá, eu vou encostar então. Assim. Beleza. Como é que a gente chama isso aqui? A gente chama de gaussiana. Gaussiana. O que é essa gaussiana? O que é esse gráfico? Ele é a distribuição de valores prováveis. Que... Pensa assim. Aqui eu tenho uma variável, tá? Vou colocar y, né? Y. Tá? E eu tenho, por exemplo, esse nível de energia. Tá? Vou colocar esse nível aqui de energia. Se eu ver no gráfico, eu tenho aqui esse valor, tenho esse valor. Então, tipo, para essa energia aqui, eu tenho essas possibilidades. E mais ou menos tudo que está acima. Tenho essas possibilidades. Tá? Então, assim, tu consegue perceber que para essa energia eu tenho essas possibilidades. Para essa energia aqui, essas possibilidades. Para essa energia aqui, cara, nenhuma possibilidade, né? É basicamente isso. É basicamente isso, tá? Beleza. O que isso tem a ver, cara? O que isso tem a ver com o que a gente estava falando de orbital molecular, orbital atômico e não sei o quê? Tem essa gaussiana, então, para excitação de elétrons, para como funciona a ligação química entre os elementos. Como assim, cara? Tô entendendo porra nenhuma. Calma aí que eu vou te explicar melhor. É um negócio meio difícil de explicar, tá? É um negócio meio difícil. Mas aqui, ó, eu vou colocar excitação. Excitação. O que é excitação? Perder ou ganhar elétrons, né? Mais ou menos elétrons. Tá? Ai, como assim, cara? Deixa eu pegar, por exemplo, um átomo de flúor, tá? Eu vou fazer um gráfico bem porco aqui pro flúor, tá? Uma gaussiana bem porca aqui pro flúor, que a gente falou aqui que tem 9 elétrons, tá? Eu tenho dois gráficos para ele, tá? Eu tenho primeiro, vou pegar um azul mais clarinho, eu tenho um gráfico assim, assim, e eu tenho um gráfico assim. Tá? Tenho dois gráficos. Eu vou fazer os dois pro flúor, tá? Beleza, o que diz isso aqui? Lembra, cara? Aqui é possibilidades. Então, se eu tiver, por exemplo, essa quantidade aqui de flúor, a maioria da galera, a maioria do gráfico, tá nessa faixa aqui, percebe? Tá nessa faixa. Depois tem uma galera que desce aqui, mas, tipo, a maioria tá aqui. O gráfico se manteve ali por muito tempo. Entendeu? Então, se eu tiver, por exemplo, essa quantidade aqui de átomos de flúor e essa aqui, a faixa de avanço, assim, né, de eventos, tá aqui. O que isso diz? O que isso se traduz, mais ou menos? Cara, a maioria dos átomos de flúor adotam esse comportamento aqui, tá? Porque é onde se mantém, entendeu? Beleza. E se eu tivesse outro cenário, por exemplo? Vou fazer um gráfico melhor aqui, ó. Aí, assim, tá? Se eu tivesse esse outro cenário, por exemplo. Cara, eu pego a maioria dos átomos de flúor, eles adotam esse comportamento aqui. Eles adotam esse comportamento. Tá, o que é esse comportamento? Ligação química. Compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de tantos elétrons. O que a gente tem na realidade? Vou desenhar aqui, ó. A gente sabe que o flúor tem 9 elétrons na camada de valência. Tá? Mas como assim? 9 elétrons na camada de valência, beleza. Então quer dizer que ele precisa de um elétron, né? Para se estabilizar. Ele precisa de um elétron. Então a gente sabe aqui, ó. Aqui a gente tem flúor. Se esse tracejado aqui fosse precisa de um elétron, entendeu? Ele precisa de um elétron para se estabilizar. Cara, a maioria dos átomos precisa de um elétron. Um elétron. A maioria de átomos de flúor precisa de um elétron.
Mas tu tá vendo isso aqui, cara? Essa parte que não tá fora? O que que isso significa? Que não tá fora não, que tá fora dessa margem. O que que isso significa? Significa que sim, provavelmente existem átomos de flúor no mundo que não precisam de um elétron para se estabilizar. Pode existir um flúor com 10 elétrons ou com 8 elétrons. Pode existir sim. Só que como a maioria tem 9 e a maioria adota esse comportamento aqui, a gente adota assim. Por que que a gente adota assim? Volta aqui, ó. Gibbs, tá? Porque a gente pensa que todos os átomos de flúor, eles são que nem uma onda, que a gente falou na última aula. A gente percebe que a maioria, a imensa maioria de átomos de flúor precisa de um elétron para se estabilizar. Cara, tem um elétron aqui, tem um flúor aqui que precisa de dois, ou que precisa doar um. Só que se a gente olhar justamente para esse cara, para essa exceção, a gente vai estar fazendo uma abordagem de Boltzmann, que é ver a exceção e calcular tudo da exceção, que não é possível. E não vale a pena, porque a maioria tem esse comportamento. Entendeu o que eu estou falando? Então, esse gráfico diz justamente isso. Entendeu? O que é esse outro gráfico aqui? Cara, eu vou pegar um outro exemplo, tá? Eu vou pegar... eu vou pegar neônio, tá? Só pra fins educativos. Ó, neônio, tá? Neônio. Cara, a maioria dos átomos de neônio que a gente pegar não precisam de nenhum elétron para se estabilizar. Não precisam doar, não precisam receber nada para se estabilizar. Mas provavelmente existe aí na natureza algum átomo de neônio que precisa. Algum átomo. Então por isso que eles estão aqui. Entendeu? Por isso, cara. Por isso que a gente tem esses gráficos assim. Para justamente falar, cara, não vale a pena olhar para essas anteninhas aqui, para essas exceções. Porque são exceções. A gente olha o grosso e a gente já descobre o comportamento provável. Entendeu? A gente já descobre o comportamento provável. Então eu vou desenhar outro para uma situação do dia a dia, assim, tá? Um gráfico para uma situação do dia a dia, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar uma gota de água e uma gota de coca, tá? Uma gota H2O e uma gota de coca. Cara, o gráfico. Eu quero saber, tipo, o provável comportamento deles quanto à fundição, né? Se eles são mais prováveis de se fundirem em uma coisa só ou de se repelirem, né? Então, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Assim, ó. Tá? Cara, a gente sabe que... óbvio que a gente vai fundir as duas gotas, né? Isso sempre acontece. Nesse caso não tem essas exceções aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo. Ficou ruim esse exemplo. Vou pegar duas amoebas. Boa, boa, boa. Duas amoebas. Tá, eu tenho duas amoebas na minha mão e vou começar a bater elas, tá? Plac, plac, plac. Vou começar a bater. Eita, meu Deus do céu. Eu quero saber qual a probabilidade delas se fundirem ou delas só se baterem e não acontecer nada. Tá? Aí eu vou ter um gráfico mais ou menos... Eita. Mais ou menos assim. Como é que vai ser esse gráfico? Vai ser... Ó, eu tenho duas amoebas que são mais líquidas do que sólidas, tá? Aí vai ser assim. Elas têm mais chance de se fundirem do que, né, de se repelir, de se bater e não acontecer nada, porque elas são mais líquidas, né? Mas, claro, existe a possibilidade delas só se baterem e não acontecer nada. E agora, se eu pegar, vou colocar aqui, né, líquidas, vou botar assim. E se eu pegar duas amoebas normais, assim, tá? Normais. Como tu tira ela da caixinha? A chance delas se fundirem em uma coisa só vai ser não tão baixa, assim, a curvinha, né? Porque pode acontecer.
mas vai ser assim. Entendeu? A maioria... Opa, fiz errado. Assim. A maioria das tentativas que tu bater, assim, e tirar, elas não vão se fundir, cara, numa coisa só. Elas não vão se fundir. Mas existe um mundo que elas vão se fundir. Entendeu? E como esse mundo é... São muitas exceções, assim, cara, não vale a pena estudar isso. Não vale a pena ficar olhando só pra isso. Tá ligado? Entendeu? Então, a gente pode colocar que esse gráfico assim, ó, com uma curvinha bem pra baixo, é menor probabilidade. Probabilidade. E aqui, maior probabilidade. Tá? É como se a probabilidade fosse isso aqui, o eixo Y. Fechou? Tá. Então, a gente pode tirar que esse gráfico dá o comportamento provável do todo. Então, assim, provavelmente, a flúor, por exemplo, com 8 elétrons na natureza, mas não se estuda. Fechou? Então, cara, assim a gente termina a nossa a nossa aula de interpretações de estrutura eletrônica, tá? É um negócio bem complexo, tá? Então é uma loucura tu pensar que, por exemplo, o que está na tabela periódica não é realmente o que existe, mas sim o que mais existe, né? É que nem as massas, não sei se tu já viu a soma de massa atômica, massa molecular, né? Que tu vê o isótopo que mais existe, a massa dele mais a massa dos outros, entende? É tipo isso, é o mesmo princípio. Só que então para distribuições, para distribuição e de estrutura eletrônica. Então eu dei toda essa volta aqui falando desses caras para chegar aqui. Fechou? E nas próximas aulas eu vou entrar mais sobre orbitais atômicos, orbitais moleculares, porque aí o bicho começa a pegar um pouco. Fechou? Então beleza, é isso que eu tenho para te falar hoje. Estuda essa merda aqui, porque não é tão difícil de entender depois que tu entende. Não é difícil de estudar depois que tu entende. Mas tem que saber, é importante. Fechou? Então valeu, tamo junto. Até a próxima.